A grande aventura de Davi. Davi era um jovem pastor, o menor entre seus irmãos. Ele passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai e tocando música para Deus. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, seu país, Israel, estava em guerra contra os filisteus, um povo poderoso e inimigo dos israelitas. Golias, o guerreiro mais temido dos filisteus, era um gigante que desafiava o povo de Israel todos os dias, pedindo que alguém lutasse contra ele. Mas todos os soldados israelitas tinham muito medo. Certo dia, Davi foi levar comida para seus irmãos, que eram soldados no exército de Israel. Quando ele ouviu o desafio de Golias, ficou indignado que ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Davi foi até o rei Saul e se ofereceu para lutar contra Golias. Ele acreditava que com a ajuda de Deus, ele poderia vencer o gigante. O rei Saul deu sua armadura para Davi, mas ela era muito pesada e desconfortável. Davi decidiu lutar com o que conhecia, uma funda e 5 pedras lisas do riacho. Davi foi ao campo de batalha e enfrentou Golias com coragem. O gigante riu dele, mas Davi respondeu com confiança em Deus. Davi girou sua funda e lançou uma pedra que atingiu Golias bem na testa. O gigante caiu ao chão e Davi correu para garantir a vitória. A vitória de Davi sobre Golias trouxe grande alegria a todos em Israel. Eles celebraram o jovem herói que, com a ajuda de Deus, derrotou o gigante e salvou o seu povo. A história de Davi e Golias nos ensina que, com fé e coragem, mesmo o menor de todos pode superar grandes desafios. Vamos testar os seus conhecimentos? O que Davi fazia antes de enfrentar Golias? Ele era um guerreiro? Era um pastor de ovelhas? Era um rei ou era um comerciante? Acertou quem disse: era um pastor de ovelhas. Quem era o inimigo que Israel enfrentava na guerra? Egípcios, babilônios, filisteus ou assírios? Acertou quem disse: filisteus. Qual era o nome do gigante que desafiava os israelitas? Golias, Sansão, Zaqueu ou Agag? Acertou quem disse: Golias. Por que os soldados israelitas estavam com medo de lutar contra Golias? Porque ele era muito forte e grande, porque ele era invisível, porque ele tinha um exército de gigantes ou porque ele era feiticeiro? Acertou quem disse: porque ele era muito forte e grande. O que Davi usou para derrotar Golias? Uma espada, um arco e flechas, uma funda e uma pedra ou uma lança? Acertou quem disse: uma funda e uma pedra. Por que Davi decidiu não usar a armadura do rei Saul? Porque era feia, porque estava quebrada, porque era pesada e desconfortável, ou porque Davi não sabia lutar com armadura? Acertou quem disse porque era pesada e desconfortável. O que Golias fez quando viu que Davi vinha para enfrentá-lo? Correu para casa, zombou dele e riu, pediu desculpas ou fugiu com medo? Acertou quem disse, zombou dele e riu. Onde a pedra lançada por Davi atingiu Golias? No ombro, no peito, na perna ou na testa? Acertou quem disse, na testa. O que aconteceu depois que Golias foi derrubado? Ele se levantou e fugiu. Ele pediu ajuda aos filisteus. Davi correu e garantiu a vitória. Ou os filisteus venceram a batalha? Acertou quem disse: Davi correu e garantiu a vitória. Qual é a principal lição que aprendemos com a história de Davi e Golias?
A importância de ser forte fisicamente, a importância de usar armadura em batalha, que com fé em Deus e coragem podemos superar desafios ou que devemos evitar conflitos. Acertou quem disse que com fé em Deus e coragem podemos superar desafios. Até a próxima aventura!